Olá, muito bom dia, graça e paz, Deus abençoe a todos nós. Hoje, quinta-feira, dia 10 de setembro, estamos aqui com a meditação da palavra de Deus. E antes de tudo, vamos orar a Deus pedindo que Ele venha guiar, dirigir nossos pensamentos e inspirar a tudo aquilo que Ele deseja falar por meio de nós. Senhor Deus, em nome de Jesus, abençoe. Para a tua glória, inspira e fala aquilo que o Senhor assim o deseja. Em nome de Jesus, amém. Tem em mãos a Bíblia, a palavra de Deus, para junto meditarmos nesta meditação que se refere à vida espiritual, à salvação. Tem como título: De que modo você está servindo a Deus? De que modo eu estou servindo a Deus? Será que é do modo de Deus? Será que é do modo que agrada a Deus? Ou do modo que agrada a homens ou a mim mesmo? Pensemos bem nisso. Isso é muito importante. Não se serve a Deus de qualquer modo, de modo algum, mas sim do modo que lhe apraz. O Senhor Deus falou para o Senhor Jesus, isso está escrito no Novo Testamento aqui, em Mateus. Uma certa vez, quando Jesus estava se batizando por João Batista, ouve-se uma voz do alto do céu que disse: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Por quê? Deus lhe falou isso, porque o Deus Filho, o Senhor Jesus, fazia tudo que era do agrado de Deus, conforme Deus pediu para ele fazer. Vamos lá então, vamos falar apenas de três pontuações. Olha só, a primeira: você serve a Deus da forma de Deus ou por imposições dos homens? Preste bem atenção na pergunta. Você serve ou eu sirvo a Deus da forma de Deus, do modo de Deus, ou por imposições dos homens? Imposições é os homens fazendo da sua forma, ensinando do seu modo e impondo que você obedeça, faça do jeito deles. Pois bem, pense bem nisso. Isso é muito sério. Porque quem foi que morreu lá na cruz para nos dar salvação foi o Senhor Jesus, não foi homem algum. Portanto, tem que ser os ensinos de Cristo, o ensino da palavra de Deus. Porque se não for assim, for servir a Deus por imposições dos homens e do modo do homem, saiba, aqui está um homem de Deus, um homem simples, um servo de Deus, que eu tenho falado aqui, não de mim mesmo, mas por Deus. E a palavra de Deus diz que todo aquele que segue a homens terão honra e glória dos homens. Aí, pense comigo, qual é a glória que o homem tem para dar a nós, se a gente obedecer só os ensinos dos homens? Os homens têm um reino celestial de vida eterna para nos dar, para nos fazer viver a vida eterna? É só ser racional, pensar. Claro que não. Só Deus é que nos deu a vida eterna, nos oferece a vida eterna e tem um reino celestial preparado para todo aquele que obedece a palavra de Deus e não de homens. Gálatas capítulo 5, Novo Testamento, livro que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, servos de Deus que moravam ali na Galácia. Capítulo 1, versículo 1, que diz o seguinte: Paulo, vírgula, apóstolo, vírgula, não da parte de homens, vírgula, nem por intermédio de algum homem, vírgula, mas por Jesus Cristo e Deus Pai, vírgula, que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo, servo de Deus, de Cristo. É isso, temos que ser de Deus, de Cristo.
servos e servir a Deus do modo de Deus e de Cristo. Vamos para a segunda pontuação. Que fardo você tem levado? Que fardo eu tenho levado? A palavra de Deus em Mateus 11, 29 diz que o fardo de Deus é leve. O fardo de Deus é leve. Fardo significa aquilo que você tem que levar. Os ensinos de Deus que você tem que levar. Será que tem sido fardo pesado ou fardo leve na mente? Que diz que os mandamentos de Deus, preste atenção, de Deus, não são pesados. Está escrito. Então, tudo que é do homem é fardo, é imposição, é pesado. Não salva, dificulta a salvação. O fardo leve de Deus ou das religiões ou seitas? Pense bem. Tomemos cuidado, isso está escrito na palavra de Deus. Vamos para a terceira pontuação. Estamos sendo bem objetivo e breve. Essa meditação é bem breve. Terceira pontuação. Textos e pretextos. Você aceita tudo que se fala a respeito da palavra de Deus, sem conferir a palavra de Deus? Você diz amém por qualquer coisa que alguém diz em um púlpito de uma igreja, em alguma reunião que se fala de Deus? Ah, pense bem. A mente, o intelecto, Deus nos deu para raciocinar, pensar. Não se pode dizer amém por tudo. Se tiver escrito na Bíblia, do jeito verdadeiro, o sentido, aí sim, você diz amém. E se quiser, diz até louvado seja Deus. Pois é, sirva a Deus de um modo racional. Não menino, não seja menino no entendimento, no entendimento, mas seja homem intelectual, racional. Vamos falar sobre essa maneira de viver racional. Vamos falar logo aqui na nossa linguagem cotidiana, humana aqui da Terra. Quando você está numa sala de aula, numa aula de português, a professora lê uma frase, lê um tópico, lê apenas algumas linhas de uma frase. Aí, se você não lê todo o contexto, quando você for responder alguma coisa em uma avaliação na prova, aí você fica assim, meio que questionando. E agora? Isso aqui se refere de quê? E também quando se muda em uma frase, uma vírgula ou uma palavra, aí então isso distorce o sentido. Então, para entender bem direitinho um texto, um versículo, tem que se ler todo o contexto, para que não se distorça o sentido. Porque se distorcer o sentido, já não é ensinamento de Deus. Se referindo ao ensinamento da palavra de Deus, já é pretexto e pode acontecer de ser ensino de heresias, sendo assim, até ser chamado de seita. É um perigo. Por isso que Paulo, quando estava na cidade da Tessalônica, em Tessalonicenses, Atos capítulo 17, versículo 11, olha só o que acontecia com aquelas pessoas que ouviam a palavra de Deus. Paulo estava numa sinagoga dos judeus, ensinando a palavra de Deus. Atos capítulo 17, versículo 11, que diz o seguinte: ora, vírgula, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. Me perdoe, aqui Paulo estava na Bereia, não estava em Tessalônica, não. E
pois receberam a palavra com avidez, ou seja, com sede, com desejo. Quando você tem sede, desejo, sinceridade. Examinando as escrituras, examinando a Bíblia, o que estava escrito, todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim como Paulo estava ensinando. Então tem pessoas que estão numa igreja, aí o pastor, o bispo, o padre ensina uma coisa, aí amém, amém, aí fica com aquilo. Já você que é racional, inteligente, tem sede, é sincero, aí pega aquilo que o pastor pregou, vai em tudo que se relaciona nisso, nas escrituras, e vê todo o contexto. Aí se tiver errado, aí você, ora bolas, não, peraí, o que ele falou aqui está distorcendo, não está coadunando com o ensinamento de Deus, com a verdade e com o contexto. Não, isso aí eu não vou concordar e não vou obedecer e seguir a essa regra desse ensinamento, de forma alguma. Mas se tiver conforme o contexto e com todos os assuntos que fala a mesma coisa sobre aquele contexto e que está correto, aí você, sim, aqui está certo. É o ensinamento de Deus. Está escrito em João capítulo 7. As próximas meditações vamos falar um pouco sobre isso, sobre o ensino verdadeiro de Deus. E quando você quer saber se o ensino é de Deus ou não, aí está escrito em João 7,17. Jesus falou, se vocês quiserem saber se o ensino é de Deus ou não, então examine, veja se o que eu estou ensinando está coadunando, está se encaixando, se está escrito dessa forma aqui do que eu estou ensinando. Porque se eu estou ensinando da forma certa, do jeito que está escrito, então é porque o ensino é de Deus. Aí, a esse respeito também está escrito em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16. Pedro fala que Paulo escreveu palavras difíceis de interpretações e haviam algumas pessoas que deturpavam as escrituras por sua própria destruição, para sua própria destruição. Então, temos que ter muito cuidado, pedir a Deus discernimento, examinar as escrituras e não concordar nem aceitar tudo que se ensina por aí fora e não está de acordo com o modo de Deus, de servir a Deus. Vamos terminando, concluindo com essas seguintes palavras de reflexão. Seja racional, humilde de espírito e zele pela verdade de Deus, pois só ela guiará a nossa vida para a eternidade com Deus. Vamos agradecer a Deus em oração. Ó Senhor nosso Deus, somente a verdade ensinada com temor e sinceridade pelas Escrituras é que mostra o modo certo de te servir. E somente aqueles que são racional, que têm sede, sincero e que examinam as Escrituras, buscando o teu entendimento e obedecendo ao teu modo, é que serão guiados e estarão seguros no caminho da tua vontade para a eternidade. Em nome de Jesus te louvamos. Amém. Deus abençoe e ótima quinta-feira. Deus abençoe a todos nós.